Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, suplicando da parte dele a sua graça, sua misericórdia, a fim de que nós venhamos compreender qual seja a intenção do Espírito Santo ao revelar essas riquíssimas passagens, essa riquíssima passagem ao apóstolo Paulo. Oremos nesse instante. Bondoso Deus que está nos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, Senhor da criação, o Deus onisciente, onipresente, o Deus que governa e reina desde a eternidade. De eternidade a eternidade, somente o Senhor é Deus e não há outro. É diante de Ti, ó Deus, que nós nos colocamos mais uma vez em oração, a fim de buscar a Tua presença, a Tua face, a fim de suplicar da parte do Senhor que Tu fale ao coração da Tua igreja, de modo que torne conhecido, ó Deus, a Tua vontade e revele também a nós quais os intentos que estão escondidos dentro do nosso coração, de modo que pelo confronto da Tua palavra seja evidenciado onde temos falhado contra o Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração de cada um dos quais o Senhor trouxe aqui essa noite, de modo que possamos ouvir e discernir a voz do Senhor. Muitos de nós, ó Deus, temos necessidades variadas, alguns de conversão, alguns de consolo, alguns de exortação e tantas outras necessidades que o Senhor conhece tão bem. Diante disso, Senhor Deus, dispensa a porção que o Senhor reservou para cada um essa noite, de modo que não venhamos sair daqui sem ouvir a Tua voz. A verdade é que nós não merecemos, não somos dignos, e nem mesmo o Senhor é obrigado ou forçado a fazer essas coisas. Porque o Senhor, ó Deus, sabe muito bem o quanto temos ido de encontro e como temos sido rebelde à Tua vontade. Mas por amor ao nome do Senhor, ao zelo que Tu tem pela Tua igreja, fala ao coração do Teu povo, ó Deus, que a Tua voz possa penetrar no nosso coração como um martelo que esmiuça a penha. Nós Te suplicamos isso. Fala, Senhor Deus, para os Teus servos que ouvem. Dá-nos ouvidos para ouvir e discernir a Tua voz. E a mim também, como pregador, a quem pesa a responsabilidade de pregar a Tua palavra, de ser achado fiel na aplicação, na exposição e na aplicação da mesma. Tu conheces as minhas limitações, a minha inabilidade e os meus constantes pecados, ó Deus. Tu sabes que não sou digno e nem merecedor de ocupar essa posição,
porque não depende de quem quer, mas de o Senhor chamar. E eu peço, Senhor Deus, que eu possa cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer essa noite, que eu possa ser boca do Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumentos teus para revelar a tua vontade, e que os meus pecados, a minha inabilidade, todas as minhas dificuldades, não venham a ser empecilhos, Senhor Deus, para que a tua palavra seja transmitida de forma clara e fiel. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, e que nós possamos, ó Pai, encontrar a voz, aquilo que o Senhor quer de nós, possamos entender e compreender qual seja a tua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, de que forma você pintaria a paz? Ou o que é necessariamente a paz para vocês? Certa vez, meus irmãos, em um vilarejo, estava acontecendo um concurso de pintura. E o rei do vilarejo foi convidado para ser um dos jurados. E a condição que foi dada aos pintores era que aqueles que conseguissem retratar da forma mais clara possível o que era a paz, esse seria o vencedor. E certamente o quadro que cumprisse esse requisito e atendesse ao gosto do rei, seria então o quadro classificado como vitorioso. E aconteceu que 3 quadros foram para as finais. E no primeiro quadro, a figura que era apresentada era exatamente de um céu cristalino, cheio de nuvens brancas, com pássaros voando, na maior calmaria. O segundo quadro era de uma pastagem verdejante, que era cortado por um rio, onde havia animais pastando calmamente. O terceiro quadro, por sua vez, ele era um tanto inusitado. Ele tinha algumas colinas cortadas por trovões e de um escuro sombrio. E então o rei começou a examinar cada um deles acuradamente. E acontece que, para o espanto de todos, o rei escolheu exatamente o terceiro quadro como aquele que representava o sinônimo da paz. E então todo mundo ficou alarmado e espantado. Como é que pode o rei escolher exatamente aquele quadro que era o menos provável para representar a paz? Aí o rei então deu a sua justificativa. E ele havia dito assim, não sei se você, eles disseram, o rei disse assim para as pessoas que estavam presentes: não sei se vocês repararam, mas entre aquelas montanhas cortadas por relâmpagos e trovoadas, existe um ninho de passarinhos, onde a mãe estava alimentando os seus filhotes. E o rei concluiu assim: a paz, meus amigos, não é necessariamente a ausência de problemas, mas a verdadeira paz é aquela que, em meio aos problemas, podemos levar a nossa vida de modo sóbria e confiante. E é exatamente isso que necessariamente significa a paz. Muitas das vezes nós pensamos e julgamos que a paz só pode ser encontrada em locais com ausência de problema, onde não há turbulência ou onde as coisas estão na mais perfeita tranquilidade. Outros pensam que a paz é um estado de espírito, onde você não passa por nenhuma turbulência ou dificuldade interior. Mas, ainda que essas coisas possam representar, de alguma maneira, aquilo que é paz, a verdadeira paz, meus irmãos, ela não é achada apenas em locais tranquilos e sem nenhum problema. A verdadeira paz, ela é tão intensa e tão forte, que mesmo em meio a dificuldades, em meio a rochas escarpadas, ou então em trovoadas e furacões, ela se faz presente. E é exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, que nós encontramos aqui nessa passagem. Nós encontramos
o meio e o caminho de como alcançar a verdadeira paz, a paz que pode ser vivenciada, mesmo em situações difíceis e mesmo em meio em situações calamitosas. E talvez a pergunta que surge e que brote no nosso coração é exatamente essa: como é que eu posso, então, alcançar a paz? Qual é o meio que me faz chegar a essa paz tão valiosa, que mesmo eu estando em dificuldades e problemas terríveis, eu posso experimentá-la? E o que nós encontraremos aqui, meus irmãos, no ensinamento de Paulo, é que todo aquele que experimenta de uma mentalidade saudável, ela é capaz de encontrar essa paz que se pode ser vivenciada em meio às dificuldades. Essa é a doutrina, essa é a lição que nós encontramos aqui, que apenas uma mente saudável, uma mente que está centrada no Senhor Jesus Cristo, uma mente que está fundamentada e que aspira às virtudes de Cristo, é apenas essa mentalidade que é considerada uma mentalidade saudável, que pode experimentar a paz, mesmo em meio a grandes dificuldades. É isso que nós encontramos aqui do versículo 2 até o versículo de número 9. Se tem uma lição que podemos exprimir todo esse conteúdo, meus irmãos, é exatamente essa. Se tem uma exortação que salta do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses e para nós aqui no século 21, é exatamente essa: que nós precisamos nutrir uma mentalidade saudável para encontrar paz em meio aos desafios da vida cristã. Apenas nutrindo uma mentalidade saudável, apenas concentrando a sua atenção, gozando de uma mentalidade, de pensamentos que fluem diretamente de Cristo, é que você pode experimentar paz em meio às dificuldades. E nós vemos aqui pelo menos 3 maneiras que podemos nutrir essa mentalidade. Do versículo 2 até o versículo 3, meus irmãos, nós vemos que nós podemos nutrir uma mentalidade saudável promovendo reconciliação. Quando nós colocamos a nossa atenção e o nosso foco em promover reconciliação onde quer que nós estejamos, sabe qual é o fruto que vai acontecer ali? A verdadeira paz, ainda que seja em grande dificuldade. Essa é a primeira maneira de nós nutrirmos uma mentalidade saudável, que pode nos fazer chegar até a paz. A segunda coisa que nós vemos, a segunda maneira, é exatamente descansando a nossa alma e o nosso coração em Deus. Se tem algo estável, firme, no qual você deve colocar o seu coração, a sua esperança e todas as suas afeições, é na rocha, que é Deus, e lá você encontrará perfeita paz. A terceira maneira de nós nutrirmos, meus irmãos, uma mentalidade saudável, do versículo 8 ao versículo 9, ele nos diz, é que nós devemos nos ocupar com boas virtudes. Você deve promover reconciliação, deve descansar em Deus e ainda se ocupar em nutrir boas virtudes no seu coração e na sua alma. E quando nós temos esse exercício, aí sim, a verdadeira paz, esse fruto maravilhoso, brota dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Ou seja, uma mentalidade onde Deus é o centro, uma mentalidade onde é apontada para o Senhor Jesus Cristo, é onde flui devidamente a verdadeira paz. É isso que nós iremos ver, meus irmãos, nessa noite. E antes mesmo de nós adentrarmos a essa passagem, é importante nós lembrarmos aqui do seu contexto. É importante nós entendermos, meus irmãos, que chegamos a uma posição da carta na qual o apóstolo Paulo ele passa a tecer algumas lições práticas para a igreja, onde depois de apresentar alguns ensinamentos
ele faz agora algumas exortações, alguns conselhos de como a igreja pode se comportar naquela situação em que ela se encontrava. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem na sua mente o contexto em que a igreja dos filipenses estavam vivendo. E nós devemos lembrar dos grandes problemas que a igreja passava, da falta de unidade dentro da igreja, a desunião entre os irmãos. Haviam pessoas dentro da igreja que estavam inimizadas umas com as outras, como é o caso aqui de Evódia e Síntique, que nós veremos hoje. Além disso, havia falsos irmãos dentro da igreja, homens e mulheres que disseminavam a discórdia, eram considerados pelo apóstolo Paulo como falsos irmãos. Além de falsos irmãos, falsos mestres, homens que ensinavam a doutrina que não foi necessariamente aquela entregue pelo apóstolo Paulo. Nós falamos aqui na semana passada, nas semanas anteriores, sobre os judaizantes e os libertinos, que tinham dois tipos de doutrina que iam de encontro com o que o apóstolo Paulo havia ensinado. Os judaizantes ensinavam que era necessário a lei de Moisés para ser salvo. Não bastava apenas a fé e o arrependimento por meio do Senhor Jesus Cristo, era necessário também a observância da lei e das cerimônias entregues por Moisés. Além desses judaizantes, haviam também dentro da igreja os libertinos ou sensualistas, como nós vimos na semana passada. E esses homens que eram considerados pelo apóstolo Paulo como inimigos da cruz de Cristo, eles ensinavam que não havia necessidade de obra nenhuma, já que a salvação é pela graça, e se somos salvos pela fé, qual a importância das obras? Deste modo, o cristão poderia viver do modo como quisesse, não havia regra nem limite para a sua conduta, ele poderia usufruir como bem quisesse da sua vida. E é tendo todas essas coisas em mente, que o apóstolo Paulo agora irá tecer algumas lições práticas, irá tecer alguns conselhos para a igreja, de modo que ela possa experimentar paz no meio daquela dificuldade imensa que eles estavam passando, no meio de todos aqueles problemas em que eles estavam vivendo, presença de falsos mestres, presença de falsos irmãos e pessoas que estavam intencionalmente criando discórdia e dissensão dentro da igreja. E o apóstolo Paulo faz isso dá esses conselhos a fim de que eles possam experimentar a paz. E o primeiro conselho, então, que o apóstolo Paulo dá aqui para a igreja dos filipenses, de modo que eles possam alcançar a paz, é exatamente esse, que eles devem, primeiramente, promover a reconciliação dentro da igreja. Nós vemos isso do versículo 2 até o versículo 3. Volte seus olhos agora para a passagem que nós acabamos de falar, e veja como o apóstolo Paulo, então, ele promove a reconciliação entre os irmãos. Diz assim o versículo 2 e o versículo 3. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui, meus irmãos, tem um primeiro problema apontando tem um primeiro problema a qual o apóstolo Paulo estava visando na igreja, que era exatamente a falta de unidade, ou a inimizade entre os irmãos, e que foi necessariamente aqui representado por Evódia e por Síntique. Nós não temos muitas informações acerca desses dois personagens nas Escrituras Sagradas. No entanto, o que foi revelado e deixado como registro para nós é que essas duas mulheres, elas pertenciam à igreja dos filipenses, e possivelmente elas estavam desde a fundação,
Certamente elas tinham alguma proeminência entre os irmãos por serem como cofundadoras daquelas primeiras pessoas que fundaram a igreja ali. E sabemos também que essas mulheres, como a própria passagem diz, ela ajudou o apóstolo Paulo em muitas das suas necessidades. E não apenas o apóstolo Paulo, como outros companheiros que o apóstolo Paulo tinha, como é o caso de Clemente e tantos outros, ou os demais cooperadores, como ele diz aqui, que falando de um modo geral, certamente eles se referem a Lucas, a Marcos, Timóteo, Epafrodito, ou qualquer outro dos irmãos que estavam aliados com o apóstolo Paulo. Ele diz apenas os demais cooperadores. Em outras palavras, essas irmãs que estavam dentro da igreja, elas eram, por assim dizer, um auxílio para o apóstolo Paulo na proclamação do evangelho e na organização e na estruturação da igreja de Filipos naquele período. Mas alguma coisa aconteceu entre elas. Não sabemos qual o problema em si, não nos é revelado. No entanto, sabemos que elas estavam umas com as outras em inimizade. Elas estavam rixosas umas com as outras por alguma razão, de tal modo que se tornaram dentro da igreja adversárias umas das outras. De tal modo, então, que o apóstolo Paulo olha para aquela situação, entristecido certamente, e agora motivado por uma esperança de que elas possam se reconciliar, ele faz um rogo. E aqui nós vemos, meus irmãos, a primeira maneira como o apóstolo Paulo, ele promove a reconciliação dentro da igreja. E o modo como o apóstolo Paulo promove essa reconciliação é necessariamente de uma maneira amável. Olhe bem como ele chama a atenção dessas irmãs, a fim de que elas possam voltar às pazes e fazer as pazes umas com as outras. Ele não dá uma palavra de ordem, ele não fala de uma forma autoritativa, mas ele faz um rogo, como quem está clamando, como quem está implorando para aquelas irmãs que elas possam voltar à reconciliação. Mas ele ele promove essa reconciliação não apenas de modo amável, mas visando a unidade dentro da igreja. Se vocês observarem bem a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, é exatamente pensem concordemente, ou seja, tenham apenas um mesmo pensamento, pensem em uma coisa apenas, aquilo que ele havia dito já em muitas outras ocasiões. E esse certamente é um dos grandes problemas, meus irmãos, que cercam a igreja cristã. Certamente onde há um aglomerado de pessoas, há também um aglomerado de ideias. E nem todos pensam iguais em muitas situações. E possivelmente entre os irmãos lá dos Filipenses, nem todos pensavam a mesma coisa. No entanto, o apóstolo Paulo está rogando para que eles pensem naquilo que era comum, naquilo que era igual entre eles. Pensem concordemente no Senhor. Não façam essas coisas, não tentem procurar divisão entre vocês ou concentrar a sua atenção naquilo que vocês não concordem. Pensem antes naquilo que vocês naquilo que vocês têm um ponto em comum e trabalhem em cima desse ponto em comum. Ele diz: rogo a Sintique e a Evódia, pensem concordemente no Senhor. E quando ele diz aqui no Senhor, meus irmãos, é para que eles coloquem os seus pensamentos diante e da vista de Deus. Independente de qual seja a intenção e a motivação de cada um, que cada uma delas coloquem os seus pensamentos à luz da presença de Deus, de tal modo que Deus tome ciência daquilo que eles estão pensando, e elas próprias possam julgar, que Deus seja o árbitro do pensamento delas duas. Ou seja, pensem concordemente no Senhor. Quando o apóstolo faz isso, meus irmãos, ele está promovendo a unidade dentro da igreja.
Ele vê que aquilo certamente é um perigo e um problema para aquela igreja que já havia nascido naquela localidade. E certamente ele se lembra daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado para os discípulos, que uma casa dividida entre si, ela está fadada à ruína. E uma igreja que pensa diferentemente, que não está unida em um mesmo pensamento, em um mesmo propósito, certamente ela tende a dividir. E quantas igrejas não surgiu durante a história, e até mesmo nos nossos dias, que não foram divididas, tão somente por conta de pensamentos, tão somente porque pensavam diferente, mas os tais pensamentos não foram certamente colocados diante do Senhor. E quando há, meus irmãos, uma desunião, quando há esse racha, certamente há feridas, há ferimentos. E o apóstolo Paulo, então, prevenindo elas dessas coisas, roga para que elas pensem concordemente. Não bastasse isso, o apóstolo Paulo promover a reconciliação buscando a unidade, ele promove também a reconciliação buscando o auxílio mútuo. Promovendo, na verdade, né, ele promove a reconciliação por meio de um auxílio mútuo. Ele diz assim no versículo 3, depois de rogar a Evódia e a Sintique, ele roga agora a um companheiro fiel dele. Ele diz assim: e a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O ponto é, meus irmãos, que o apóstolo Paulo agora, além de evocar o nome de Evódia, ele evoca também o nome de alguém, que necessariamente não sabemos quem é essa pessoa, mas julgamos ser alguém próximo do apóstolo Paulo. Algumas pessoas e alguns comentaristas, eles tentam arriscar alguns nomes possíveis, como é o caso de Lucas, Marcos, talvez Epafrodito, ou então Timóteo, seja a pessoa a quem o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Mas a verdade é que nós não temos plena certeza, mas havia alguém dentro da igreja, esse é o mais importante, a quem o apóstolo Paulo chama a atenção, para que possa então auxiliar essas irmãs a pensarem concordemente, a saírem daquela rivalidade e voltarem então às pazes umas com as outras. O apóstolo Paulo estava longe, e uma vez tendo falado com elas, ele agora se volta e volta a sua atenção para uma pessoa muito conhecida dele, possivelmente alguém que estava dentro da igreja, para que esse homem, ou maduro, espiritual, pudesse intervir no caso delas, auxiliando elas a fazerem as pazes. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui recorre ao aconselhamento mútuo entre os irmãos. E o quanto isso é necessário, meus irmãos, para a igreja. O quanto nós precisamos de pessoas, homens e mulheres, que possam se aconselharem mutuamente, a fim de que possamos chegar em um denominador comum, a fim de que possamos chegar em um único pensamento e pensar concordemente uns com os outros. Uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja na qual ela tem uma mentalidade saudável, ela se aconselha mutuamente. E o quanto isso é necessário, principalmente nos nossos dias, meus irmãos, de estarmos dispostos a nos auxiliar mutuamente, de modo que, se nós fizéssemos isso, se nós tivéssemos a coragem e a disposição, de coração, de poder intervir, auxiliando uns aos outros nas nossas dificuldades, possivelmente estaríamos longe de uma desunião e mais próximos de uma unidade entre os irmãos. E quando nós fazemos isso, nós estamos certamente
promovendo aquilo que é o interesse e a disposição de qualquer igreja, encontrar a verdadeira paz. Veja, meus irmãos, como a paz pode ser encontrada dentro de uma igreja onde há problemas sérios, e uma igreja onde há divisão entre irmãos, onde irmãos estão brigando. O apóstolo Paulo, primeiramente, ele roga, ele está lutando pela unidade dentro da igreja, e ainda chama a atenção de outros irmãos da igreja, a fim de que possam lutar junto com ele, a fim de promover a reconciliação entre as irmãs que estão brigadas. Em outra palavra, o apóstolo Paulo está buscando a paz, está buscando que haja reconciliação, unidade dentro da igreja. E se tem alguma maneira que nós podemos promover a paz, mesmo passando por dificuldades, é quando nós criarmos em nosso coração essa disposição de nos reconciliar uns com os outros, de auxiliar uns aos outros nas suas demandas e dificuldades. Você que está me ouvindo essa noite, você tem alguma queixa contra algum irmão? Você está brigado com algum irmão aqui na igreja, que tem uma certa indisposição para com ele, ou que está com o coração ferido ou magoado? Faça como o apóstolo Paulo, promova a reconciliação. Se talvez seja o seu coração que está magoado, vá até aquele irmão e o procure. Tente procurar afinar, tirar as arestas, refinar o seu coração, promover a paz dentro da igreja. Primeiro a paz entre você e esse irmão que está em inimizade. Chame-o para conversar, confesse o seu pecado, diga para ele onde é que onde ele o ofendeu, e esforce-se para que essa inimizade acabe. Não existe igreja que não tenha problemas, somos pecadores, mas se tem algo que depende de nós, meus irmãos, é ir atrás, nos esforçarmos para promover a paz, por meio da unidade, aqui dentro da igreja. Não pense que falar pelas costas, não pense que fazer fofocas vai fazer a igreja mais unida, ou vai fazer você mais unido do seu irmão. Pelo contrário, vai causar mais divisão, vai causar mais afastamento. E a maneira certa de você promover essa unidade é indo retratar, se tratar, procurar tirar as arestas, procurar ter o mesmo pensamento uns com os outros. Se talvez você não consiga fazer isso, se talvez você é dominado por esse sentimento, procure auxílio, procure ajuda dentro da igreja, entre os presbíteros, entre os pastores, entre irmãos maduros dentro da igreja. Foi para isso que nós fomos chamados. A unidade acontece, no meio da igreja, entre os irmãos. Se vocês querem uma igreja que goze de paz, ainda que tenha todas as dificuldades, promova a reconciliação no meio dela. Seja você um promotor da paz, seja você alguém que esforce pela paz dentro da igreja, promovendo reconciliação entre você e o seu amigo que está ferido, ou então tentando auxiliar aqueles que estão feridos uns com os outros e não colocando mais lenha na fogueira. É assim, meus irmãos, que uma igreja pode nutrir uma mentalidade saudável e experimentar a paz que vem da parte do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria, uma coisa que eu gostaria de aplicar às nossas vidas, à luz do que nós acabamos de ouvir, meus irmãos, é exatamente isso. Nós precisamos, uma das maneiras que vai nos auxiliar a promover essa paz, é exatamente falando a verdade em amor uns para com os outros. Nós temos uma tendência muito forte de que quando nós somos ofendidos, falar a verdade de forma solta, a ponto de ferir quem está nos ouvindo. Escuta o que eu estou te dizendo,
A verdade, ela é um ótimo antídoto, mas uma ferramenta muito poderosa para ferir, se não for utilizada de maneira sábia e discreta. E a maneira mais apropriada de se tomar parte da verdade é exatamente falando ela em amor. Foi desse modo que Cristo falou a verdade, e é desse modo que a igreja tem que falar a verdade também. Observe como o apóstolo Paulo fala a verdade em amor com essas duas irmãs. Era um pecado grave, era um pecado duro que essas mulheres estavam cometendo. No entanto, o apóstolo fala com elas de modo amoroso. Ele não está preocupado aqui em expor o pecado daquelas irmãs. Ele não está preocupado em fazer elas ficarem envergonhadas ou serem expostas no meio da igreja. Pelo contrário, a intenção dele é fazer com que essas irmãs voltem à paz, pensem concordemente, voltem à amizade. E então ele usa um rogo, uma clemência, como se estivesse implorando: por favor, Evódia, por favor, Sintique, pensem concordemente no Senhor, não criem discordância entre vocês, procurem se retratar. Vocês percebem, meus irmãos? Mas muitas das vezes nós nos apropriamos da verdade para utilizar ela como uma ferramenta para ferir o nosso irmão, passar a verdade na cara para que o irmão possa ver o mal que ele fez. Ou então, expor aquele irmão por meio da verdade é de fato um pecado, ele cometeu, mas eu quero colocar ele em público para que ele possa se envergonhar, ser diminuído na presença de todos. Não, a motivação do nosso coração ao utilizarmos as verdades é utilizando ela de modo amável, uns para com os outros. É desse modo que nós curamos feridas. É desse modo que nós atamos a amizade, né? Restauramos a amizade, falando a verdade em amor. Como é que você tem falado a verdade para o seu irmão? Como você a usa? É para expô-lo ou para tratá-lo? É para trazer ele para perto ou para fazer ele se afastar ainda mais de você? A verdade, ela é curativa, meus irmãos, mas quando utilizada de modo sábio e amável. É desse modo, então, que nós utilizamos a verdade quando falamos ela em amor. Uma outra lição importante que aprendemos à luz dessa passagem é que a igreja, ela precisa de unidade para ser saudável. Não existe uma igreja saudável que não seja unida. E não existe uma igreja fraca, débil, que não seja desunida. É impossível reconciliar essas duas coisas. Uma igreja que está repleta do pensamento de Cristo, que tem a mesma intenção de Cristo, que está cheia do Espírito Santo, a última coisa que ela vai aturar no meio de si é a desunião, ou a falta de unidade. Se nós quisermos ser crentes mais fortes, se nós quisermos ser crentes mais saudáveis, devemos promover entre nós, irmãos, a unidade. Entender que nós somos um mesmo corpo, temos uma mesma fé, que nós não somos adversários uns dos outros, mas que somos um com Cristo, pertencendo a um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Somos unidos em uma mesma igreja. Como é que um corpo desfacelado pode ser saudável? Não existe. Apenas um corpo onde o braço está para um lado, a perna está para um outro lado, o coração não quer conta com os pés, o dedo mindinho não quer nem conversa com a orelha. Não tem saúde nessas coisas. Uma igreja saudável, para a igreja ser saudável, ela precisa ser uma igreja unida. E é isso que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse século 21, no meio
em uns dias onde se pregam mais a desunião. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria que nós entendêssemos. A única maneira que temos de nutrir uma mentalidade saudável é promovendo a reconciliação entre os irmãos. A segunda coisa que nós vemos aqui, para nutrirmos uma mentalidade saudável, é que, para nutrirmos uma mentalidade saudável, nós precisamos descansar no Senhor. Não apenas promover a reconciliação, mas depositar a nossa confiança, o nosso coração, a nossa esperança em Deus. Observe aí o que diz o versículo de número 4 até o versículo de número 6. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí você pergunta: pastor, como é que eu posso alcançar a paz? Como é que eu posso alcançar uma mentalidade saudável? Meus irmãos, é descansando no Senhor. Se você observar bem essa passagem que nós acabamos de ler, só o nome de Deus é referendado várias vezes. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Que a vossa moderação, ele diz aqui, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. E lá no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O apóstolo Paulo está com a sua mente voltada para Deus nesse instante. E ele diz: olhe, se você quer gozar de uma mentalidade saudável, se você quer ter paz dentro do seu coração e dentro da igreja, descanse em Deus. Que a sua alegria esteja em Deus. Que a sua moderação seja vista por Deus. E que as suas ansiedades, a sua insegurança seja colocada diante de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dando um grito aqui: confie completamente a Deus, todo o seu ser, todas as suas preocupações, todas as suas angústias, deposite ela sobre o Senhor. E como é que nós podemos descansar em Deus? Podemos perguntar, e o apóstolo Paulo nos responde: você pode descansar em Deus se alegrando nele. Sim, meus irmãos, a única maneira de você descansar em Deus é onde o gozo, a alegria, a felicidade do seu coração esteja no Senhor. A alegria aqui não é uma utopia, ou um sentimento de riso, ou euforia. Não, é mesmo os filipenses passando por aquela turbulência na vida deles. O apóstolo Paulo está clamando: filipenses, alegrem-se no Senhor, sejam felizes no Senhor, busquem o seu contentamento no Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz para alegrar no Senhor, é que independente dos problemas que eles estavam passando com falsos mestres, com falsos irmãos, com divisão na igreja, que eles ainda mantessem a chama acesa da alegria em Deus, ciente de que aquilo que estava acontecendo era promovido por Deus, que Deus estava cuidando da igreja e fazendo com que ela pudesse chegar a um estágio no qual ele já tinha planejado. Em outras palavras, é como se o apóstolo estivesse dizendo: ainda que você esteja passando por perseguição, sendo maltratado, não olhe para os seus problemas, olhe tão somente para Deus
em meio aos seus problemas. Não importa se o seu barco está sendo balançado por fortes ventos, por ondas bravias. Não importa se o seu ninho esteja em cima de uma montanha que esteja sendo cortadas por relâmpagos. Busque a alegria no Senhor. Deus está cuidando de você. Deus está promovendo que a sua vida seja levada em segurança. Não olhe para os problemas, olhe unicamente para Deus. É nesse entendimento, então, que o apóstolo Paulo diz para a igreja: alegrai-vos no Senhor, independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades. Olhem para Deus e se alegrem em Deus. Uma das dificuldades nossas, meus irmãos, e o porquê nós sofremos tanto, é porque nós concentramos a nossa atenção não em Deus quando estamos passando por problemas, mas nós concentramos a nossa atenção no problema. E é por isso que nós ficamos tristes, porque do problema, a única coisa que nós podemos tirar dela são preocupações, angústias. É como se ela viesse como um avalanche para nos destruir. Mas não é isso que nós devemos fazer. A verdade é que quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade que seja, nós tiremos os olhos do problema. E ali, no olho do furacão, olhemos para Deus. Você certamente se lembra de Jonas, quando foi engolido pela barriga do peixe, engolido pelo peixe. E lá da barriga do peixe, no meio do mar, ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu. É assim que nós devemos fazer. Dentro do problema, olhemos para Deus. E quando você estiver lá no problema, olhando para Deus, acenderá a chama da fé, acenderá a chama da esperança, acenderá a chama da motivação, porque Deus é maior do que os problemas. Ele é quem controla os vendavais da nossa vida. E é para Ele que nós devemos olhar, e não necessariamente para o problema em si. Lembre disso, se você continuar olhando para o seu problema, você não tem motivo para se alegrar. Você não vai se alegrar, você vai ficar mais preocupado. Desvie os seus olhos do problema e volte os seus olhos para o Senhor. E alegre-se no Senhor, porque Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos. Por isso que Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. É uma ordem, é um imperativo que o apóstolo Paulo está dando aqui aos filipenses. A segunda maneira que nós podemos descansar em Deus, meus irmãos, é quando vivemos com equilíbrio em sua presença, ou moderação, ou equidade na presença de Deus. Ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que o apóstolo Paulo está tentando colocar na mente dos filipenses é que, apesar dele estar passando por problemas, como por exemplo, de duas classes de mestres dentro da igreja, que um ensinava que tinha que obedecer à lei de Moisés e à cerimônia de Moisés, e outros que diziam: olha, vocês não precisam de obra nenhuma, você pode viver do jeito que você quiser. Paulo diz assim: não vá para os extremos, não vá para um lado e nem vá para o outro. Ande com moderação, pense com equidade, ande como se você estivesse sempre com os olhos de Deus voltado para você. Deus está perto de você. A palavra moderação aqui, meus irmãos, ela tem meio que uma combinação de justiça com misericórdia. É como se fosse a junção dessas duas coisas. Ele está dizendo assim: olha, você não pode querer andar no rigor da lei, e nem pode requerer aquilo que é de lei, aquilo que é direito, mas muitas das vezes você tem que ir além da justiça, ir além da lei, que seria, no caso, a misericórdia. E um exemplo que nós poderíamos ilustrar bem qual seja a intenção do apóstolo Paulo com a palavra moderação, é exatamente num exemplo de sala de aula, onde um professor coloca uma lição para ser dada, e tem dois alunos, né?
a nota valia 100%, podemos dizer assim, um tira 80% e o outro tira 50% da nota. Mas quando você vai analisar o contexto devidamente, você percebe que aquele aluno que tirou 80% da nota, ele tinha as ferramentas necessárias para poder estudar com tranquilidade a prova. Ele tinha um computador de qualidade, ele tinha tempo suficiente, ele tinha um ambiente propício para estudar, que o favoreceu, de certa forma, a tirar uma nota de 80%. Mas o aluno que tirou 50%, ainda que ele fosse dedicado e esforçado, ele não tinha as mesmas condições que aquele outro colega. Ele morava longe, em uma situação mais humilde, mais simples. Ele tinha que andar vários quilômetros até chegar na escola e poder fazer a prova. Ele não tinha tempo suficiente para estudar, ainda que ele estudasse, porque ele não tinha material, não tinha as ferramentas que o proporcionassem, mas ele estudava de certa forma. Em outras palavras, no rigor da lei, um tirou 80% pelo mérito dele, o outro tirou 50% porque ele merecia os 50%. No entanto, quando você vai analisar a situação, cada um merecia a mesma nota, devido ao empenho, devido à dedicação, devido ao interesse pelo assunto. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está querendo dizer: pense com moderação. Não queira andar no rigor da lei e nem mesmo avacalhar com a situação, mas pense de um modo moderado. E é desse modo que nós devemos viver, é desse modo que nós devemos nos comportar diante da sociedade, andando como se nós não fôssemos o juiz que a tudo condena. Ainda que as pessoas errem, tenhamos ainda uma maneira de corrigi-los, tenhamos ainda uma maneira de falar. Sejamos moderados em nossas tratativas, que a moderação de vocês seja conhecida de todos os homens. Perto está Deus, Ele sabe, Ele é o verdadeiro juiz, Ele é quem de fato há de julgar todas as coisas. Sejam moderados, diz o apóstolo Paulo, confie no julgamento dele. A terceira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que para que nós possamos descansar em Deus, nós devemos confiar as nossas preocupações a Ele. E talvez aqui seja a das maiores dificuldades de todos nós. Se você quer descansar em Deus, entregue os seus problemas para Deus, abra mão dos seus problemas, junte todos eles em uma sacola e entregue na mão de Deus e deixe que Ele resolva os seus problemas. Diz aqui a passagem no versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? O que é que está lhe inquietando? Qualquer que seja a sua preocupação, qualquer que seja a sua ansiedade, qualquer que seja aquilo que atormente a sua mente, entregue a Deus, coloque na mão de Deus, por meio da oração, confesse a Ele, peça a Ele. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele sabe da sua vida de um modo amplo, Ele não vê como você de um modo pontual. Então, aquilo que você está preocupado com amanhã, aquilo que você está receoso do que viu no passado, você que está preocupado com a situação do presente, independente de qual seja, entregue a Deus, coloque na mão de Deus, descanse em Deus. Se alguém chegasse para você, meus irmãos, para qualquer um de vocês e falasse assim: olha, qual é o seu problema? E você dissesse assim: o meu problema é esse, o meu problema é esse, o meu problema é esse. E essa pessoa dissesse assim: olha, dá todos esses problemas para mim,
e você não precisa se preocupar com mais nenhuma dessas coisas. É assim que Deus está fazendo. Deus quer que você coloque os seus problemas, as suas angústias, as suas inquietudes, as suas necessidades, todas nas mãos deles, para que Ele tome conta, para que Ele resolva. Isso significa descansar em Deus. Em outras palavras, confie os teus cuidados ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. E o que você vai experimentar com isso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai ser um guarda no seu coração. Certamente você vê aí nos estabelecimentos públicos, o presidente, quando anda cheio de guarda-costas, de pessoas protegendo ele, seguranças por toda parte. É a paz. Deus está dizendo assim: olha, faça isso, e a paz de Deus vai ser um guarda-costa para você, vai ser um sentinela no seu coração e na sua mente. Mas não é qualquer paz, não é uma paz que é promovida pelos homens, é uma paz que supera qualquer esforço que o homem possa fazer para promover a paz. O homem não tem condições de promover essa paz, e é exatamente uma paz que excede as forças dos homens, vai guardar o seu coração, vai ser o guarda-costa da sua mente, vai ser a sentinela da sua alma, de modo que você experimenta paz. Então, meus irmãos, por que estamos demorando tanto de entregar os nossos problemas para Deus, de confiar a Deus os nossos problemas? Você pode fazer isso por meio da oração, reservando tempo, considerável tempo, não pouco tempo, para debruçar sobre Deus as suas ansiedades, aquilo que perturba a sua alma, as coisas do presente, do passado, do futuro, aquilo que você preocupa que vai acontecer. Como é que vai ser o amanhã? Você está preocupado? Coloque isso na mão de Deus, deixe que Deus cuide dessa situação no amanhã. Talvez é uma situação hoje, se apresente diante de Deus e ore a Ele, expõe diante de Deus, descarregue o seu coração, descarregue as suas preocupações, e você vai sentir aquela paz que procede de Deus, que o homem não pode alcançar, e ela vai ser o guarda do seu coração. Talvez você tenha dificuldade para orar, e se você tem dificuldade para orar, você não precisa fazer muita coisa, se jogue no chão, abre a boca e ore. Não fique dando ouvido à sua indisposição. Se você está sentindo, eu não tenho vontade de orar, não importa se você está com vontade ou não de orar, ore e fale com Deus. E despeja a sua ansiedade diante do Senhor. E a promessa é que Deus vai guardar o seu coração. E aqui nós temos uma lição mais para aprendermos, meus irmãos. É que nós enfrentaríamos, e a verdade é essa, que nós enfrentaríamos melhor os nossos problemas se aprendêssemos a confiar em Deus. Olha, quantos problemas nós não temos? Se cada problema que você tem fosse um motivo de oração, você seria um cristão muito maduro. Você diz que tem muito problema. Você diz que tem uma situação quase irresolvível e que não pode ser resolvida. Se para cada uma delas você reservasse 1 hora de oração, você iria ver o quanto você seria abençoado por Deus e o quanto você estaria apto para passar por esses problemas. Quanto mais nós confiamos a Deus os nossos problemas, meus irmãos, mais estamos apropriados para andar com eles. Porque a paz, ela necessariamente não anda onde não há problema. A paz pode ser achada no meio do problema também. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. E a terceira coisa é que para nós nutrirmos uma mentalidade saudável, que nos faça alcançar a paz, nós devemos nos ocupar com boas virtudes. Isso nós vemos do versículo 8 até o versículo 9. Veja como você pode nutrir uma mentalidade saudável que pode lhe fazer chegar à paz, ocupando-se com boas virtudes. Ele diz assim no versículo 8 e no versículo 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que até aqui, até aqui. Não, vou ler o 9. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja, aconselhando ela, a se ocupar com pensamentos virtuosos, pensamentos saudáveis, pensamentos que honram o nome de Deus. O nosso grande problema, meus irmãos, é que nós nos ocupamos com pensamentos maus. Nós nutrimos do nosso pensamento que nos causa mais sofrimento, em vez de nutrirmos pensamentos que nos fazem ser mais saudáveis. E no que é que nós podemos pensar? O apóstolo Paulo diz, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, se existe algum louvor, se existe alguma boa fama nesse pensamento, seja isso que ocupe a sua mente, e a paz de Deus entrará no seu coração. Muitas vezes o grande problema é que nós concentramos a nossa mente mentiras. Eu imagino que nós não temos nenhum profeta aqui na igreja. E o que nós mais costumamos fazer é tentar adivinhar o futuro. E quem disse que o que nós imaginamos do futuro é necessariamente a verdade? É o que de fato vai acontecer. Mas as nossas preocupações, costumeiramente, costumam ser firmadas em mentiras que nós mesmos criamos para nós acreditarmos. O apóstolo Paulo diz, olhe, não acredite nessas coisas, acredite naquilo que é verdadeiro, acredite naquilo que é de fato concreto, real, naquilo que de fato existe, e não naquilo que você possa imaginar, ou em alguma mentira que surja. É isso que tem que ocupar a sua mente, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que tem alguma virtude real, verdadeira. Ocupe a sua mente com isso. Aqui não é o mesmo de ter pensamentos positivos, meus irmãos, como se o pensamento positivo pudesse mudar a situação, o destino das nossas vidas. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar. Mas o que ele está querendo ensinar, colocar na mente dos filipenses e na nossa, é que o remédio para nós experimentarmos a paz são bons pensamentos, pensamentos virtuosos, que têm muitas virtudes. Dificilmente alguém fica feliz pensando que as suas coisas irão dar sempre errado, pensando que os seus objetivos nunca serão concretos. Isso é esperança. Esperança tem que ser nutrida pelo nosso coração. Dificilmente nós iremos não ser ansiosos se nós ficarmos tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. Dificilmente a ansiedade não vai chegar. E o apóstolo Paulo, pare de tentar, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, pare de ficar tentando adivinhar o amanhã, ou a situação que vem depois. Pense no que é real. Um dos grandes problemas dos nossos dias é que o que aparece mais nos noticiários é morte, é assassinato, é suicídio, é problema, é crise. Sempre coisas negativas, ruins, que nos definham, que consomem o nosso vigor. Sim, devemos nos informar, sim, devemos nos tornar inteirados da nossa sociedade, mas não devemos deixar ser consumidos por aquilo que está enviesado por tantas outras intenções maldosas dos homens. Leiam mais livros, leiam mais a sua Bíblia, medite mais na palavra de Deus, consulte livros espirituais, livros que possuem bom conteúdo, ocupe-se com aquilo que é verdadeiro, que traz algum fruto espiritual para a sua vida. Seja isso que ocupe
o seu pensamento, em vez de ficar preocupado em adivinhar as coisas que vai acontecer. E além disso, meus irmãos, nós podemos ocupar com boas virtudes, praticando aquilo que estamos aprendendo. Eis um ótimo momento para você inundar e ocupar a sua mente, que é agora, quando a palavra de Deus está sendo pregada, ouvindo as virtudes da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, tanto para os filipenses como para nós nos dias de hoje: e o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Aquilo que você ouviu, aquele pensamento que é fundado na palavra dos apóstolos, verdadeiramente uma doutrina cristã, uma doutrina que procede da parte de Deus, verdades bíblicas, os ensinamentos, os princípios que aprendemos da palavra de Deus, não deve ficar apenas no nosso pensamento, deve descer até os interstícios da nossa alma, de modo que possa convergir para os nossos membros, para as nossas pernas, para os nossos braços, para as nossas línguas, para os nossos olhos, para o nosso coração. Praticai aquilo que você está ouvindo. Praticai aquilo que você vê no apóstolo Paulo, no modelo do padrão da palavra de Deus. E ele diz: e o Deus da paz será convosco. Naquela primeira situação, era a paz que era a guarda. Agora, é o Deus da paz que é o guarda daqueles que praticam, que confiam, que se debruçam sobre a vontade de Deus. Se você ficou feliz em ter a paz como o guarda da sua alma, imagina Deus sendo o sentinela da sua vida, aquele que está perto o tempo todo, aquele que está pronto para ouvir as suas petições, aquele que está preocupado com os seus sentimentos, os mais simples sentimentos da sua alma, as mais íntimas necessidades do seu coração. Perto está o Senhor, Ele será o guarda, Ele é quem estará vigiando a sua vida. Então, praticai, não apenas ouça, não apenas guarde na sua parte intelectual, viva o que você está aprendendo. Não seja apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, se nós quisermos nutrir uma mentalidade saudável, é exatamente assim, ocupando a nossa mente com boas virtudes, com os pensamentos que procedem de Deus, com pensamentos que estão centralizados em Cristo, com a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. É apenas assim que você vai nutrir uma mentalidade saudável. E sabe qual vai ser o fruto disso? A paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa alma. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que aplique essas verdades em nosso coração, e vamos agradecer ao Senhor por esses mistérios tão profundos, maravilhosos, ensinados pela palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da paz, o Deus controlador e mantenedor do universo, o Deus que é maior do que os nossos problemas, que é maior do que as nossas necessidades, que é maior do que as nossas preocupações, o Deus que guarda todo o universo na palma da sua mão, que controla o curso dos rios, que controla a direção dos ventos. Queremos louvar o teu nome, ó Deus. Queremos render graças ao Senhor pela grandeza do teu poder, pela excelência da tua majestade, porque somente tu és Deus. Que nós possamos experimentar a verdadeira paz, que nós possamos, ó Deus, gozar da verdadeira paz que procede do Senhor. Ó Deus, que possamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a encarnação, que é a paz propriamente dita, é aquele que dissipa as trevas da nossa alma,
é aquele que nos promove reconciliação com o Senhor. Bendito Deus, guarda o nosso coração, que possamos confiar em Ti, que possamos depositar a nossa alma no Senhor. Obrigado pela Tua palavra que acabamos de ouvir, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Gostaria de convidar aqui os presbíteros, o presbítero Ricardo e o presbítero Ludinei, para ajudar na administração da Santa Ceia. Peço os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo de número 26.